Você acredita que todos os fármacos atuam da mesma maneira em seus receptores? Nessa aula você vai ver que isso é um pouquinho diferente. Segue a gente. Fala pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Mais uma aula de farmacodinâmica aqui no canal Sinapses. Você já me conhece, meu nome é Fábio Michelotto, sou professor de farmacologia, toxicologia e neurofisiologia. Então vamos lá, essa aula vai explicar para você como que é a ação dos fármacos nos seus receptores. Não perde, que isso aqui é conteúdo básico de farmacodinâmica. Se você quer entender farmacologia, você tem que entender isso aqui. Vamos para a aula. Muito bem, pessoal. Os fármacos podem atuar nos seus receptores de duas formas. Ou eles atuam como agonistas, ou eles atuam como antagonistas. Acabou a aula, é isso? Não, imagina. Agora nós vamos explicar o que é um agonista e o que é um antagonista. Primeiramente, agonistas podem ser divididos em diversos tipos. Nós temos o agonista pleno, ou também conhecido como agonista total. Dependendo da literatura que você pegar, você vai encontrar uma ou outra terminologia. Temos o agonista parcial, o agonista alostérico, também conhecido como alotrópico, e temos o agonista inverso. E da mesma forma, os antagonistas também podem ser conhecidos de várias formas. Temos os antagonistas competitivos, que podem ser reversíveis ou irreversíveis, e temos aqueles antagonistas não competitivos, que tem o antagonista indireto ou fisiológico e o antagonista alostérico ou alotrópico. Agora calma que eu vou explicar tudo isso para vocês de uma forma mais tranquila. Vamos para esse gráfico aqui. Olha só, pessoal, o que nós temos aqui nesse gráfico? Nós temos uma curva chamada de curva dose-resposta. Olha só, dose, conforme você vai vindo aqui mais para a sua direita, vai aumentando a dose. E respostas, conforme vai subindo aqui, você vai tendo um aumento da resposta. Mas o que é essa curva dose-resposta? Imagina que eu pegue um determinado órgão, qualquer órgão do organismo de um animal qualquer, e exponha ele a doses crescentes de um mediador químico. Esse mediador pode ser endógeno ou pode ser um mediador exógeno, tanto faz. E aí eu vou começar a medir qual que é a resposta dele, a contração dele a esse mediador. Então é isso que nós fazemos numa curva dose-resposta. Conforme nós vamos aumentando a dose de um determinado mediador, a gente vai mensurando a resposta. E aqui em amarelo, então, eu vou ter o mediador endógeno, em vermelho o agonista pleno, em azul o agonista pleno B, em verde o agonista parcial e o antagonista nesse verdinho mais claro aqui. Olha o que você vai esperar que aconteça de um mediador endógeno quando ele é adicionado a um órgão qualquer em uma solução de sangue artificial. Muito bem. Olha só, pessoal. Conforme você vai aumentando a dose, o que vai acontecendo? Vai aumentando a resposta do órgão, ou seja, é maior a contração do órgão, é maior o efeito biológico do órgão, correto? Então isso é o que acontece quando um mediador endógeno ele se liga a um receptor. Então conforme você aumenta a dose, em algum momento ele vai chegar a uma resposta máxima. Quando você chegar a 50% de resposta, você vai medir, então, a concentração eficaz 50. O que é essa concentração eficaz 50? É a dose que fornece aproximadamente 50% de resposta para aquele órgão. É uma medida que a gente utiliza em farmacologia para poder falar da potência de um fármaco ou outro. E se eu pegar aqui um agonista pleno, né? Eu vou pegar a droga A aqui, um agonista pleno em vermelho. Como vocês podem perceber, ela tem um perfil muito parecido com o do mediador endógeno, não é isso? Então, essa droga aqui tem um perfil muito parecido. Você vai adicionando ela a essa estrutura isolada, esse órgão isolado, e a resposta desse órgão isolado vai crescendo. E se eu pegar um outro agonista pleno aqui, o agonista pleno B, olha a diferença. Opa, ô Fábio, mas parece que deu uma diferencinha aqui. Deu uma diferença, pessoal. O agonista pleno B ele precisa de uma dose maior para produzir a mesma resposta. Então, olha só.
Se você pegar aqui a IC50, né, a concentração eficaz 50, do mediador endógeno e do agonista pleno A, elas são idênticas, mas o agonista pleno B ele tem uma potência menor, então por isso a concentração 50 dele é um pouquinho menor. Valeu, pessoal? Então olha só, para você ver a potência, você vai ver o que? A dose que leva a 50% da contração daquele órgão. Deu para entender, galerinha? Se eu pegar agora um agonista parcial, olha a diferença. O que é um agonista parcial, pessoal? É aquele fármaco ou substância que, por mais que você aumente a dose, ele nunca vai chegar a 100% de resposta. Certo? Então, por mais que a gente venha aumentando a dose aqui, ele nunca chega a 100% de resposta, correto? E aí, C50 dele também precisa de uma dose muito maior para se expressar. Então, esse aqui é o que nós chamamos de agonista parcial. E o que é um fármaco antagonista? Um fármaco antagonista é o fármaco que, presta atenção nisso, hein? Um fármaco que, desde que ele esteja ligado ao sistema receptor, por mais que você aumente a dose, ele jamais consegue desempenhar algum efeito. Certo, galerinha? Deu para entender essa história da curva dose-resposta ou ainda ficou confuso? Joga aí nos comentários que, se não ficou bom, eu vou montar outro vídeo explicando isso melhor. Como que a gente vai medir essa curva dose-resposta? Você deve estar me perguntando, Fábio, mas como que chegaram nessa conclusão aqui? É simples, pessoal. Vamos partir do princípio que um organismo apresenta vários órgãos. Então imagina que a gente pega um animal de experimentação e a gente resolve extrair alguns órgãos dele. Quais são os órgãos que você tem? Você tem órgãos como o coração, que é composto principalmente por músculo estriado cardíaco. Mas você tem também músculo estriado esquelético, que você está vendo aqui, ó, músculo estriado esquelético. E você tem também musculatura lisa, que você pode ver aqui tanto nos intestinos, como, por exemplo, no vaso sanguíneo, seja nas veias, nas artérias, correto? Muito bem. Então você pega esse órgão e você extrai ele do animal. E aí, para você manter esse órgão vivo, você vai colocar ele num sangue artificial. Como que você vai fazer isso? Olha só isso aqui, pessoal, que legal. Você vai ter aqui, então, um tubo, muito parecido com um tubo de ensaio, onde você vai colocar o órgão mergulhado nesse sangue artificial. Ô Fábio, mas sangue artificial é vermelho? Não, não é, pessoal. O sangue artificial é transparente. É uma mistura com água, eletrólitos, açúcar, enfim. É como se for para mimetizar, para imitar as condições que o órgão teria dentro do nosso organismo para ele permanecer vivo. Então você pega esse órgão aqui e você coloca ele aqui dentro desse sangue artificial. E aí você vai amarrar esse órgão num aparelho chamado transdutor. Esse aparelhinho aqui, ó, a gente chama ele de transdutor. E o transdutor ele está ligado num polígrafo. Você sabe o que é um polígrafo? Você já fez um eletrocardiograma? Então você já passou por um polígrafo. Tem um muito famoso polígrafo para detectar mentira, né? O detector de mentira. Mas se você fizer um eletrocardiograma, eletroencefalograma, ou mesmo aquele polígrafo que mede a escala Richter, termômetro, é tudo a mesma coisa, tá, pessoal? Tá aqui. Então isso aqui é um polígrafo. Ele vai registrar o quê? Toda vez que esse órgão aqui, no nosso caso, um músculo estriado esquelético, ele se contrair, como esse órgão está amarrado aqui embaixo e está amarrado aqui em cima, toda vez que ele se contrai, o transdutor aqui vai detectar esse movimento. E aí isso vai ficar registrado no polígrafo. Muito bem, uma vez que isso está registrado no polígrafo, o que vai acontecer? Conforme você vai jogando doses do mediador ali, vai tendo a contração do órgão. E essa contração do órgão, então, vai fazer com que o polígrafo vai registrando isso e nós chegamos, então, na curva dose e resposta que nós vimos aqui atrás. Certo, pessoalzinho? Deu para entender como é que calcula a dose e resposta? É através dessa contração aqui. Bom, pessoal, para montarmos essa aula, como sempre, procuramos utilizar as melhores referências. Então, utilizamos o livro do Goodman Gilman, As Bases Farmacológicas da Terapêutica. Também utilizamos Hangdale, Farmacologia de Golan. E também utilizamos, claro, Bertrand Katsung, Farmacologia Básica e Clínica.
Eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, não se esquece de curtir o nosso vídeo e compartilhar com os seus amigos, porque esse canal depende do seu apoio para continuar. Muito obrigado, até o próximo vídeo.